pessoal, tudo bem? Vinícius no Japão. Hoje a gente vai falar de um assunto bastante especial, que é o meu casamento, tá? E dúvidas de casamento de uma forma geral. Então vamos lá. Existem hoje basicamente dois elementos muito importantes para considerar na questão do casamento. O primeiro é toda a questão formal, né? Então são os registros de fato. E o segundo é a questão da festa, né? A questão da cerimônia. Então esses são os dois principais elementos. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão formal, tá? E a gente vai entrar no detalhe mais da cerimônia e um pouco mais dos detalhes, digamos, das dúvidas mais interessantes, assim, pelo menos no começo. E aí eu vou falar um pouco mais também de como foi meu casamento, tá? Então vamos lá, toda a parte formal, né, na época que eu casei, foi em 2017, março de 2017, eu morava no Brasil, então eu tive que basicamente trazer alguns documentos do Brasil para conseguir comprovar que eu era solteiro, né, que eu era nascido no Brasil, que eu não tinha antecedentes criminais. Então eu trouxe esses documentos, né, depois eu vou colocar aqui o link na descrição, esses documentos mais detalhados, esses documentos apostilados, né. Trouxe eles para o Japão, né, também traduzidos, obviamente, né, trouxe eles para o Japão, consegui, então, basicamente, fui, né, minha esposa, ela é japonesa, então a gente foi para a prefeitura, né, a prefeitura tem um documento padrão, é como se fosse um documento A3, né, bem grandinho assim, e aí a gente tinha que preencher uma série de detalhes, então os pais dela especificamente, o noivo e a noiva, no caso. Né? Os meus pais não precisaram preencher porque eles são estrangeiros, né? Então, no caso, seria somente a parte japonesa que teria que preencher. Tá? O papel especificamente foi super rápido, a gente preencheu basicamente numa noite, né? E basicamente com o papel pronto, devidamente assinado, né? A gente basicamente leva isso para a prefeitura novamente, eles processam essa solicitação e em uma semana está pronto. Basicamente, assim, eu falei de uma forma bastante lúdica, mas o processo é muito rápido mesmo, tá? Então não tem muita mágica, então o registro de uma forma geral ele é super tranquilo e eu vou colocar também algumas fotos aqui ao lado que ilustram um pouco desses momentos, né? Que a gente fez com relação à parte lá no Japão. E aí, logo na sequência, a gente foi lá em Nagoya, né, no consulado, e a gente fez também o casamento lá. Então, pegou esse certificado no japonês, trouxe lá no consulado e a gente registrou o nosso casamento no Brasil. Também vou colocar a fotinha aqui do lado, né, dessa certidão de casamento brasileira. Tá? Então, essa parte formal ela é muito simples. Né? Vamos falar da parte que é mais legal, que é a parte justamente da cerimônia, da festa, que basicamente tem muitas coisas, né? Então, uma das coisas que realmente, uma das primeiras coisas que acabam parecendo, que acaba gerando bastante dúvida é onde, né? Onde que é feito os casamentos? Então, é muito parecido como no Brasil, né? A diferença é que a igreja é substituída por um shrine, né? Um templo religioso, né? E geralmente, né? A cerimônia de uma forma geral, ela flui, né? Começa no templo, depois vai para o salão de festas, aí tem toda uma celebração. A dinâmica é muito parecida, né? E no meu caso não foi muito diferente. A gente optou, sim, pelo religioso com a questão depois da confraternização geral, né? Num ambiente no salão, né? De festas. E como é que foi esse processo, né? E aí, falar um pouquinho mais nesse episódio, depois eu vou entrar mais no detalhe em outros episódios, tá? Então a gente vai entrar em profundidade no conteúdo, tá? Nesse começo aqui eu vou falar de uma forma resumida. Então a gente visitou 3 lugares, tá? Eu vou colocar o lugar 1, o lugar 2 e o lugar 3, né? Os 2 primeiros lugares, eles são muito parecidos, né? Eles na verdade são centros de convenções, né? Então são espaços como se fosse um buffet, né? Que a gente conhece aqui no Brasil, então são buffets bastante, digamos que, chiques, né, de uma forma geral, mas são 2 buffets chiques, né? E um tinha um pé direito muito alto, era mais moderninho, tinha uma staffing mais completo, e o outro era mais básico, né? E o último local que a gente visitou, até como vocês puderam ver aqui, foi o Genkan, né, que é todo complexo de templo e mesmo o centro de convenções
que fica no Osaka-jo, né, no castelo de Osaka. Né? Então, dentro daquele complexo mesmo. Esse foi o terceiro local que a gente visitou. Então, a gente visitou esses 3 locais, a gente avaliou toda a questão da infraestrutura, dos benefícios, né, dos pacotes que eram oferecidos, e no final das contas a gente veio com uma decisão final. Né? E essa decisão final eu vou falar um pouco mais à frente. Né? Então, uma das coisas que se pergunta muito nesse sentido é quanto que custa em média, né? De quanto a gente está falando aqui basicamente com relação aos valores que são desembolsados. Então, varia bastante, né? Como tudo. Mas uma das coisas que a gente consegue inferir é que no mínimo é algo em torno de 2 milhões de ienes, que hoje no câmbio de hoje dá 100 mil reais, e pode chegar assim para algo um pouco mais completinho, mas nada sofisticado, até 6 milhões de ienes, que no câmbio atual dá 300 mil reais, tá? Esses valores, assim, alguns de vocês devem estar assim, arrancando os cabelos, né? Não dá nem para imaginar que numa cerimônia de casamento se gasta tanto. Pois é, mas tem alguns detalhes aí, tá? Alguns detalhes. Não sei se vocês sabiam, né? Talvez as pessoas que moram no Japão, ou digamos que estão muito mais próximas da raiz da cultura japonesa, sabem que no Japão, quando você é convidado para o casamento, você tem que trazer necessariamente, você se for adulto, né, maior de 18 anos e trabalhando, você tem que trazer 30 mil ienes, né? E assim, que dá praticamente R$1.500. Isso é obrigatório, né? Você não tem nem opção, né? Se você for amigo, foi convidado, já era. Basicamente é isso, você vai ter que ir e vai ter que trazer, né, esses R$1.500 como se fosse uma ajuda, né, para que o anfitrião consiga de fato bancar com essa festa que é caríssima. Né? E quando o convidado é criança ou adolescente ou não tem um emprego estável e tudo mais, ele não é que ele não paga, ele vai pagar 20 mil ienes, são R$1.000 no câmbio atual. Então esse é um ingresso praticamente para você entrar nos casamentos, né? Você não consegue, não é que nem no Brasil que o anfitrião paga tudo e basicamente é isso que acontece. Na verdade, as festas lá são, digamos que tem um investimento maior, mas também tem um grande subsídio, né, por parte dos convidados. E aí se eu vou parar para pensar, você fala, não, mas Vinícius, ainda que você tenha, por exemplo, 100 convidados, né, trazendo R$1.000, que dá 100 mil reais, você fala, isso não paga a festa. De fato não paga, né? Porque assim, no meu casamento, por exemplo, foram 75 convidados, né? Então assim, dentro desse subsídio aí, né, desses 75 mil reais que foram né, trazidos pelos convidados, isso de fato não pagaria nem o mínimo, que são, né, os 2 milhões de ienes ou 100 mil. Só que tem uma coisa aí, que vocês também provavelmente ainda não descobriram, que é as famílias, elas trazem muito mais do que 30 mil ienes. Né? Os familiares, inclusive, ainda em classe média, podem trazer 1 milhão, 2 milhões, né? 500 mil ienes. Então, se trazem volumes financeiros que são muito expressivos. Né? Ou seja, geralmente quando você casa, principalmente dependendo do espaço, né, do tipo de festas que você escolhe, os convidados eles pagam praticamente 100% dessa festa. Então você não arca com 1 centavo no final do dia. É lógico que você tem uma dívida, né, basicamente aí com todos os amigos, né, principalmente com os solteiros ou que estão noivos ou que namoram, que quando eles casarem você vai ter que trazer os R$1.000, os R$1.500, no caso, por pessoa, né? Casal não paga meia, né? Casal paga o dobro, traz R$3.000, né? Ou 60 mil ienes, né? Então, realmente, existe todo esse sistema de trocas e que ao longo da vida do japonês, ele acaba se equilibrando, né? Então, você vai pagando, imagina que você, por exemplo, a pessoa casou com 40 anos, então, na vida inteira dela, ela vai pagando, aí chega com os 40, ela vai lá e recebe todo esse valor. É como se fosse uma poupança, entende? Não é que é de graça, né? Então, a minha esposa, ela acabou arcando, pagando ao longo da vida dela, eu não, né? Mas ela conseguiu resgatar esse investimento, né? Tudo de uma vez,
e ela ainda tem uma longa vida aí para conseguir de fato pagar todos os casamentos que foram surgindo aí daí para frente, entenderam? Então é assim que funciona o sistema, né? Dentro do Japão ele é bastante peculiar. Um dos gastos que ele é bastante expressivo e que realmente para mim foi uma surpresa é que no Japão a aliança ela é de platina, né? A tradição são anéis de platina, vou mostrar para vocês depois ou aqui na foto, né? Essa aliança de platina, ela custa 10 vezes mais cara que ouro, né? Então, para quem não conhece platina, você só de imaginar que custa mais caro que 10 vezes mais caro que ouro, você fica doido, né? Eu realmente não fazia ideia do que isso. Então, geralmente um par de anéis de platina, que muitos deles na mulher tem diamante, ele pode custar realmente uma nota, né? Então hoje o par de anéis de platina ele sai a partir de 100, 120 mil ienes e em média ele gira em torno de 300 mil ienes, né? Que dá 15 mil reais somente para um par de anéis. Aí você fala, pô, mas Vinícius, você não paga nada com a festa, então você vai pagar os anéis. Sim, né? Foi assim que aconteceu de fato no nosso caso. Mas de fato é salgado, né? Então são coisas que a gente acaba até nem imaginando, né? Além de todos os custos pequenos que existem aí, né? Você arcar com esse custo grande. Outra coisa que também, em termos de custo, acaba influenciando bastante, se você tem um amigo, por exemplo, você está casando em Osaka, você tem um amigo que mora em Tóquio, você tem que subsidiar 20 mil ienes, que é como se fosse o custo do Shinkansen e da diária de hotel. Então, se você trouxer alguém que não pertence à sua cidade, você provavelmente não vai lucrar e vai ter que pagar, inclusive, essa diferença. Então, não queiram fazer um casamento com todo mundo que mora em outra cidade ou em outra província. Você realmente vai se dar muito mal financeiramente se você fizer isso, né? A menos que você seja rico, eu não recomendo, né? Então, esses são alguns detalhes, né? Então, aí voltando para aquela questão justamente do local que eu escolhi para casar, a gente, em função de todo esse sistema, até porque é um momento único, né, da vida, e na época, inclusive, o câmbio favorecia, nós escolhemos o Castelo de Osaka, né? Então, nós casamos no Castelo de Osaka, mostrar aqui algumas fotos, né, uma principal, e algumas fotos vou rodar aqui depois no final do vídeo. Nós casamos dentro do complexo do Castelo de Osaka. Realmente foi uma cerimônia, assim, muito especial, foi um momento muito único na minha vida e obviamente na vida da minha esposa, dos meus pais, dos pais dela, da nossa família de uma forma geral. Foi um momento muito marcante, né? O local especificamente é de arrepiar, né? Assim, eu não acredito, né, até hoje que isso aconteceu dessa forma, né? É surreal, realmente, quando eu estava olhando as fotos antes de gravar o vídeo, foi assim, de arrepiar assim, realmente o corpo inteiro, porque não dá para acreditar que um local dessa grandeza, dessa importância, com tanta história, foi de fato o local que a gente casou. E 2 anos depois, no ano passado, né, em 2019, no meio do ano, teve o encontro do G20, que foi em Osaka, acho que vocês lembram. E adivinha onde foi? No centro de convenções, né, bem na casinha lá, que nós casamos e fizemos a nossa festa. Onde o Trump, onde o primeiro-ministro do Japão, enfim, todo o staff, né, global, né, os principais líderes globais, eles estavam exatamente onde a gente estava, né, no momento lá da celebração, né, da parte da festa. Então, foi muito, muito único, né? Eu queria compartilhar com vocês ainda, assim, de uma forma introdutória, né, um vídeo que a gente vai postar depois. Ele é muito mais completo, ele tem vídeo, ele tem fotos e obviamente demora muito tempo para ficar pronto, tá? Então esse é o primeiro episódio, obrigado por ter assistido, se você ficou até o final, eu agradeço, não esquece de dar um like, comenta, né? Se inscreve, ativa o sininho, segue todo o procedimento para que a gente possa seguir postando, seguir motivados. Tem muita gente hoje no canal que está mandando um incentivo, né? Ontem a gente teve uma inscrição muito especial, né? Que a gente teve aí do nosso colega Júlio, né? Um canal muito importante
muito rico em conteúdo, que há 7 anos está de pé aí, trazendo a história da família do Júlio, tudo que ele faz, né, ele compartilha de uma forma bastante sóbria, né, tudo que acontece, todas as percepções, todas as opiniões que ele tem. Canal muito rico, eu fiquei de fazer esse agradecimento. Vou deixar o link aqui na descrição também desse vídeo, porque realmente foi um momento muito especial também para o canal. Foi realmente algo que eu não esperava, tá? Então, foi isso o vídeo de hoje. Muito obrigado, pessoal. Não esquece de fato de deixar o registro aqui e vamos pro próximo.